Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de dezembro de 2021. E no meu vídeo sobre a série norte-coreana Hellbound, que está disponível na Netflix, acabou que eu esqueci de comentar uma das primeiras coisas que me ocorreu quando eu assisti a série. Na realidade foi a primeira articulação crítica que eu comecei a fazer sobre a temática da série, foi uma que acabou não indo para aquele vídeo ali. E não dá nem para chamar de spoiler, porque como eu citei naquele vídeo em questão, a série é dividida em dois blocos, né? Os 3 primeiros e os 3 últimos episódios. E nesses 3 últimos, é quase que uma mudança de assunto. É um salto, tem uma distância grande e reinicia a temática. E logo no começo desse primeiro episódio é apresentado esse tema, que eu não citei lá, mas eu cito aqui. Nós temos ali a ideia de que seria como se fossem seres que vêm do inferno, levar as pessoas para o inferno, matá-las e levá-las para o inferno, né? E se utiliza e tem uma visão de que isso aí é cometido contra pessoas supostamente que cometeram crimes, pessoas que de fato de algum modo mereceriam, apesar de que já fica claro desde o começo da série que não é bem assim, que algumas pessoas que foram executadas dessa forma, não tem nada que você perceba ali que justificasse. E nessa parte da série entra a temática que mostra definitivamente que tudo aqui é aleatório. Por quê? Porque um bebê recém-nascido recebe a sentença. Você vem o anjo da morte anuncia que o bebê recém-nascido está lá com 1 dia de vida, mal saiu da UTI porque nasceu prematuro, vai ser punido e levado para o inferno. E aí tem aquela situação toda. Se essa informação for revelada, ninguém mais vai levar a sério essa palhaçada de que as pessoas que foram executadas dessa forma brutal por esse fenômeno sobrenatural fizeram por merecer. Porque se fosse qualquer tipo de pessoa, pelo menos adulta, por mais imaculada que seja a conduta da pessoa, você sempre pode achar uma coisa ou outra, uma falha moral, algum problema. Claro, ninguém é perfeito. Mas um bebê? Ok, isso é a temática da série. Só que aí, qual foi a minha reflexão inicial? Bom, deixa de ser uma metáfora de algo tanto mais grave, né? Porque todo dia, em muitos países, inclusive na Coreia do Sul, muitos bebês mais novos, seres mais novos que bebês recém-nascidos, recebem sentenças de morte. Ainda mais novos, ou seja, recebem sentenças de morte na vida intrauterina. Por qual crime? Nenhum. Eles simplesmente existiram, foram gerados sem assim a plena vontade dos seus pais e eles são abortados. É simples assim. Claro, evidentemente há uma diferença massiva entre você simplesmente abortar um feto e a ideia de alguém ser punido por 3 monstros violentos que espancam, que levam para suposto sofrimento eterno no inferno. Mas como eu coloquei, Hellbound é uma metáfora. Então esses símbolos, esses elementos assim, são metáforas de ocorrências que nós temos na realidade. É fato que ocorrem na nossa realidade coisas que a nível físico podem ser até piores do que aquilo que a gente vê na série. Mas a metáfora ali é lidar com a simbologia da punição supostamente divina e da sofrimento perpétuo, condenação eterna no inferno. Mas isso aí, para você servir como metáfora para a realidade, onde coisas terríveis acontecem com pessoas, acidentes, doenças, outras formas de violência, guarda essa mesma distância. Então você mantém essa distância aí. É evidentemente que não é o caso que acontece na série, mas é a metáfora. O bebê está sendo condenado à morte. Isso é o ponto mais relevante. O ponto mais significativo. Porque se existe punição perpétua no inferno, isso aí nem na série está claro. Isso, aliás, não é nem que não está claro. Está claro que não é o caso. Como fica no cliffhanger do último episódio. Bom, então assim, como metáfora, é válido. O que importa aí, definitivamente, é que tem um ser absolutamente inocente sendo condenado à morte, apesar de não ter nenhum tipo de falha possível que possa se debitar da conduta dele, porque nem sequer é um ser capaz de ter qualquer tipo de conduta eticamente avaliável. E, bom, e uma coisa é isso acontecer de uma forma contingente, né, como pode acontecer com qualquer pessoa, exatamente nessa característica de ser uma dessas coisas absurdas da existência. Isso é uma coisa acontecer na forma de crime, e outra é acontecer de forma autorizada pelo Estado, pela legislação, e ainda mais, executado pelo próprio Estado. Bom, o tema do aborto é um tema que eu toquei pouco no meu canal,
surpreendentemente, apesar de eu ter tocado muito, exaustivamente, no meu site. E até bastante também no Facebook. Em parte porque é um tema excessivamente delicado, que suscita muitas paixões fortíssimas e são perfeitamente legítimas. Eu realmente acho que a exaltação que a temática do aborto gera nas pessoas é um sinal positivo de humanidade. Porque tem que ser assim mesmo. O problema é que se utiliza isso para inviabilizar a discussão. E a minha posição, eu fiz uma live que foi a que mais deu problema técnico até hoje. O pessoal ficou até desconfiado. E está até dividido em duas partes, que eu tive que cancelar a live, abrir um outro vídeo, outra transmissão para gravar. Então tá lá essa live sobre aborto, diz bastante coisa. Mas a minha posição sobre isso é bastante simples. O Brasil atingiu uma condição legislativa praticamente ideal sobre o tema, ao menos até 2005. Na verdade, ele continua mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o Brasil tem uma legislação praticamente perfeita a respeito do aborto. Ou seja, ele é permitido em alguns casos e não em outros. Porque uma coisa que é uma posição inegociável é que o aborto não pode ser liberado incondicionalmente. Tem que ter alguma condição, tem que ter algum ônus, de qualquer natureza. Porque senão, meu amigo, até mesmo do ponto de vista econômico pode se tornar inviável. Porque nós temos casos concretos de países europeus de mulheres que viraram abortistas seriais às custas do Estado. Abre mão de qualquer tipo de responsabilidade reprodutiva sobre si e qualquer problema aborta. Isso tem um custo. Então houve iniciativa dos governos até mesmo de tentar restringir isso, porque tem um peso danado sobre a saúde pública. E aquele negócio é um discurso mais hipócrita dizer que isso tem a ver com autonomia reprodutiva, porque quando uma mulher engravida de forma não desejada, é porque ela perdeu a autonomia reprodutiva, exatamente porque ela não foi capaz de exercer essa autonomia, de só engravidar quando quiser. Então essa irresponsabilidade é isentada de forma legal com dinheiro público, de uma população que na maioria dos casos costuma ser contrária a isso. Então não é questão de condenar a mulher que realiza um aborto, nunca foi minha opinião, eu nunca achei que uma mulher que faz um aborto tem que ser presa. Mas algum ônus tem que ter, nem que seja um ônus financeiro que ela tem que pagar para esse aborto, nem que seja um ônus moral. Como acontece frequentemente acontece até nas clínicas clandestinas, que eu tenho relatos de conhecidos pessoais que a mulher a aborteira faz lá o aborto, termina, agora você pede perdão a Deus. Você tem pelo menos esse senso. E o abortismo, que é aquilo que chama de abortismo, é uma ideologia que se desenvolveu em defesa do aborto, não por questões pragmáticas, não por questões econômicas ou sociais, mas por questões excessivamente de perverter a sensibilidade humana. Ele alega que não pode ter ônus absolutamente nenhum, que não tem problema nenhum em você executar um feto, que não há nenhum ônus moral, ético, em uma mãe engravidar, mesmo engravide deliberadamente, depois deliberadamente decida matar o próprio feto com dinheiro público. É a ideologia que pega isso. Mas também não era muito exatamente nesse ponto que eu queria abordar, porque eu abordei isso mais ou menos na minha live, e talvez devesse abordar mais. A questão aqui que eu queria lembrar é uma temática de tentar entender por que essa discussão suscita tanta tensão, polarização ideológica. Grotesca, lastimável, porque não é a simples polarização de perspectivas sentimentais sobre os temas, perspectivas legítimas. Eu entendo perfeitamente, ou pelo menos entenderia, uma pessoa que militasse, ou que lutasse pela liberação do aborto em qualquer nível, por motivos de observar problemas específicos pelo qual mulheres passam, ou até homens também, que também são muito interessados no tema. Lembrando, a maioria esmagadora das pesquisas, das poucas pesquisas que já se fez por recorte de gênero, mostra que homens são mais favoráveis à discriminação do aborto do que mulheres. Isso no mundo inteiro. Sempre foi assim. Ponto. Então uma coisa essa discussão partir de uma percepção, de uma situação geral, e você ter uma visão a esse respeito do qual você tem lá, por um motivo ou outro, acha que é justificável. É um assassinato, que se deixa claro, mas é um assassinato que pode ser justificável, porque tem uma situação de singularidade única. Então eu entendo que a pessoa tem essa posição. Agora, o que a gente vê nessa discussão não é isso. Infelizmente não. O que a gente vê nessa discussão é uma falsificação brutal, uma mentira deslavada. Por exemplo, de chegar e dizer que morrem milhares de mulheres por ano em aborto clandestino no Brasil, que é uma mentira. Já mostrei dados, inclusive. É perfeitamente possível que o número de mortes de mulheres no Brasil por aborto clandestino seja zero, porque você tem acesso a dados do SUS,
que contabilizam todas as mortes relacionadas a problemas puerperais. Você tem dados ali. E aqueles que seriam mortes causadas de consequências de um aborto clandestino entram num pacote misturado com coisas que podem ser abortos espontâneos ou até complicações decorrentes de abortos legais e até mesmo outras coisas que podem nem ser exatamente isso. E todo esse pacote junto, no ano que mais deu foi 100 mortes, que foi o índice mais alto. Teve anos que deu menos de 50, incluindo problemas por abortos espontâneos e incluindo problemas que podem ocorrer por abortos legais ou outros procedimentos intrauterinos que podem dar problema. Ou seja, nesse universo aí é perfeitamente possível que uma mulher que foi fazer um aborto clandestino e por causa disso morreu, é perfeitamente possível ser 0 por ano. Inclusive, explicarei por que toda vez que acontece um caso é um alarde danado. Já teve uns 3 casos nos últimos anos de uma mulher, normalmente de uma classe média, né, que de fato foi na clínica clandestina, acabou morrendo e teve um enorme alarde midiático em cima disso. Por quê? Porque é aproveitado. E por quê? Porque geralmente coisas que têm grande alarde midiático tendem a ser mais excepcionais. Aquela coisa que acontece recorrentemente todo o tempo costuma ter tanta relevância, a não ser quando tem um ganho simbólico, político mais claro, né? Mas bem, isso só para comentar que há uma mentira deslavada a esse respeito. E depois aquele negócio todo de desumanização, de chamar o feto de parasita, de amontoado de células, de pedaços de carne, isso afeta essencialmente o fundamento primário de toda a ética humana. Qual é o fundamento primordial da ética humana? É o sentimento de empatia. E qual é o fundamento primordial da empatia humana? A relação de sangue com o descendente, com o seu mais próximo. E não existe relação mais próxima do que a da mãe com seu filho. E por isso isso até mesmo simbolizado na questão hormonal da oxitocina, que chega a ser chamada de hormônio da empatia, que é desenvolvido durante a gestação, que é uma das coisas responsáveis pelos processos gestacionais, inclusive pelo processo da amamentação. Então essa relação entre a mãe e o bebê, ela tem uma força constitutiva na espécie humana que se estende também para os homens, porque esses elementos que engendram essa relação hormonal e essas relações psicofisiológicas, eles também se manifestam de formas diferenciadas, mas equivalentes em homens. Homens também têm produção de ocitocina, homens também podem ver um bebê e sentir esse impulso assim de proteger, isso aí é normal. A diferença é que as mulheres sentem mais profundamente porque tem aquilo que está dentro dela. Mas o importante é essa relação é o fundamento primordial da ética humana. Se você não tem um sentimento de proteção contra o ser mais indefeso de todos e dos quais a própria existência humana depende, você destrói qualquer tipo de fundamento. E o abortismo tenta fazer isso, ele tenta destruir isso. Então eu declaro que de todas as ideologias que existem nesse país, incluindo o feminismo, liberalismo, nada é tão pérfido, é tão grotesco, é tão demoníaco quanto abortismo. Demonismo no sentido figurado. Abortismo não é o fato da pessoa simplesmente ser a favor da descriminalização do aborto. Isso aí pode ser feito de várias formas. Mas é o fato da pessoa ter a ideia de que você pode descriminalizar o aborto de forma totalmente incondicional, sem nenhum ônus, e ainda por cima, sem nenhum ônus às custas do contribuinte, né? Que na maioria das vezes é contrário a isso. Essa ideologia é perversa, é criminosa. Agora, a discussão se mistura com posturas mais legítimas. É exatamente isso que eu queria frisar aqui. Existem duas visões humanas, duas visões de antropologia natural que estão em conflito aí. E tendem a estar associadas à esquerda e à direita, sim. Dessa forma assim, mais simplificada, mas que é perfeitamente rotulável, perfeitamente identificável. E é simples. Uma é da dignidade humana por princípio e a outra da dignidade humana por constituição posterior. O que significa? Uma que está normalmente mais associado à direita, ao conservadorismo, até às religiões, estabelece que o ser humano tem uma dignidade intrínseca desde que ele é gerado. Ou desde que ele é primariamente constituído. Desde que é posto à existência, desde bebê, desde que é concebido. Então essa dignidade está dada. Agora, ele poderá vir a perder essa dignidade posteriormente. Em que sentido? Quando ele assume determinadas condutas que são extremamente anti-humanas.
Então, aquilo que a gente mais entende como uma condição na qual uma pessoa perde a sua dignidade é quando ele, por exemplo, atenta contra a vida alheia. É o caso do assassino, o assassino serial, assim, mas pessoas que fazem coisas brutais, não precisam nem se matar, mas pessoas que fazem coisas absolutamente horríveis. Então, frequentemente, a gente entende que essas pessoas perdem essa condição de humanidade, eles podem perder essa dignidade. Mas todos nascem com ela. Elas podem ser perdidas depois, mas eles nascem com ela. Do ponto de vista progressista, mais à esquerda, não funciona assim. A ideia é que, na verdade, o ser humano não nasce com dignidade intrínseca, mas essa dignidade é construída ao longo da existência. E que, na realidade, a partir de um determinado momento é que isso vai estar consolidado, efetivamente. Essa visão tem uma certa racionalidade, sim, senhor, porque a própria noção de humanidade ela é suficientemente ambígua para permitir que você diga que, até um determinado momento da existência, o feto nem é humano, ou até mesmo o bebê. Porque a humanidade tem 4 sentidos muito distintos, 4 sentidos perfeitamente distinguíveis e que frequentemente se confundem, que se você simplesmente distingui-los, você já elimina 90% da problemática da discussão. O primeiro de todos, vamos começar pelo último. O último é esse sentido que eu já comentei, que é a humanidade no sentido ético. Você tem que ter uma conduta mínima que te permite ser considerada humano. Se você viola determinados princípios fundamentais éticos, você perde essa condição de humanidade. E é por isso que se diz que o monstro, o assassino monstruoso, o torturador, brutal, deixa de ser humano. Então essa é a última instância. Só que isso aí, para fazer sentido, tem que se basear numa dimensão humana social. Essa dimensão humana social também é frequentemente levantada no momento que você entende que pessoas que não passaram por uma devida socialização podem ser não imputáveis de determinadas condutas. Isso está até mesmo na nossa legislação prevendo povos silvícolas. Existe uma previsão legal de que povos indígenas que não estão totalmente devidamente inseridos no nosso contexto civilizacional, eles podem ser tratados até como menores de idade. Ou seja, eles têm uma certa leniência contra esses comportamentos porque eles não foram devidamente socializados. E aquela ideia, por exemplo, lá das meninas lobo, o fato real ocorrido, que o fato de não ter uma socialização humana faz com que ela não tenha uma noção clara das consequências sociais de seu ato. Então, nesse sentido, o indivíduo tem a sua humanidade determinada socialmente, porque ele recebeu uma educação humana, recebeu uma convivência humana, recebeu valores minimamente humanos para operar na sociedade. Se ele não recebeu isso, fica até difícil você condená-lo por ter violado esses valores se ele não recebeu esses valores. Então, já distinguimos 2 âmbitos. O último, o sentido humano, o sentido ético, e anteriormente o humano, o sentido social. Mas esse social, para fazer sentido, para poder ser substanciado, pressupõe a humanidade no sentido cognitivo. Pressupõe que o ser humano é aquele que é capaz de entender as tradições culturais, os valores simbólicos e estéticos que são colocados a nível ético. Se ele não tem essa capacidade de entendimento, ele não pode ser cobrado nas instâncias superiores. Por isso que se diz também que a pessoa que está cognitivamente comprometida, às vezes não pode ser responsabilizada por não ter determinados graus de entendimento e não pode ser condenada da mesma forma que uma pessoa que tem esses graus cognitivamente, em tese, respeitado. Então existe uma humanidade no sentido cognitivo. É um ser que tem que ser capaz de absorver valores sociais para desenvolver essa conduta humana plena. Mas todos esses 3 fatores pressupõem um mais primordial de todos, que é o potencial humano simplesmente físico. Somos a única espécie capaz de ter essa cognição, que é capaz de absorver esses elementos sociais, que é capaz de desenvolver esse senso ético. Isso tudo repousa fundamentalmente nessa característica biológica da espécie humana. Então, o sentido constitutivo originário que permite todos os outros é a humanidade no seu sentido biológico, no sentido de espécie. E esta humanidade está dada desde a concepção pela característica do seu DNA que vai engendrar um ser humano, a não ser que ele seja detido. Uma vez concebido, o feto vai se desenvolver, vai crescer e vai nascer, a não ser que alguma coisa aconteça com ele. Pode acontecer alguma coisa de ordem natural, inclusive. Mas se ele não for impedido, isso vai acontecer. E essa característica humana, biológica, é a base da humanidade no sentido cognitivo, que é a base da humanidade no sentido social, que é a base da humanidade no sentido ético. O problema é que a discussão toda
fica misturando esses âmbitos. Aí me vem, com a perdão da palavra, um imbecil discutir onde a vida humana começa. A vida humana no sentido biológico começou desde a concepção. No sentido cognitivo, ela vai começar tipo, mais de um ano, praticamente um ano depois de nascido. Se você estabelece cognitivamente um limiar para determinar o que é humano, você pode matar bebê recém-nascido, não tem problema nenhum. Se você estabelecer um parâmetro mais alto ainda, pior ainda, né? Então não tem jeito, não tem nenhum jeito de você ser essencialmente consistente na valorização da vida humana do que considerar que ele é um ser humano desde a concepção. Claro que tem graus de desenvolvimento, isso é perfeitamente compreensível. Claro que você pode... seria de se entender que é menos pior você abortar um feto quando ele ainda não tem sistema nervoso capaz de sentir dor. Nós podemos assumir perfeitamente que entre matar uma pessoa de forma totalmente indolor e matar uma pessoa de forma dolorosa é preferível matar de forma indolor. Pelo menos uma pessoa inocente. A gente pode entender esses graus de distinção. É compreensível que o sofrimento pode ser menor quando a pessoa não tem consciência disso. Então todas essas coisas são compreensíveis. Mas não deixa de ser um assassinato. Basta você pegar uma alegação que eu costumo colocar, não é sempre. Se você tivesse... Imagina um ser humano numa ilha deserta, um náufrago que ficou lá, ninguém nem sabe da existência dele, está lá sozinho, vive isoladamente. Então o fato de que ninguém vai sentir falta dele se ele for morto, te dá direito a ir lá e matá-lo de forma indolor. Tudo bem, o cara está lá, vivendo a vida dele, não vai fazer falta para ninguém a nível social. Você pode até promover a morte dele de uma forma completamente anestesiada, de repente até uma morte prazerosa, sei lá, mas isso eliminou o ônus moral de homicídio, só porque ninguém vai sentir falta, só porque é totalmente indolor? Intuitivamente é claro que não. Então assim, o simples fato de um feto no embrião, um certo estado gestacional, não ser capaz de sentir dor, e o simples fato de as pessoas que mais deveriam zelar por ele não estarem interessadas no bem-estar dele, ou até isso servir de forma totalmente secreta, isso não elimina o ônus moral e ético de um assassinato. E na realidade, é como eu coloco lá na questão do argumento Marx, né, que é o carro-chefe de toda a minha visão sobre aborto, é que o problema é que a nossa própria noção de assassinato, o assassinato é errado por um único e exclusivo motivo. Você pode tentar pensar mil coisas, mas todos eles vão cair nisso. O assassinato é um roubo do futuro. Quando você mata uma pessoa, você rouba o futuro dela. Você não rouba o passado, ela já viveu. O dano objetivo que ela recebe é ter toda a sua existência vindoura anulada. Existem casos que isso pode ser defensável. Por exemplo, uma situação onde a existência vindoura da pessoa vai ser sofrimento horrível. Aí a gente acha que pode ser legítimo matar, a execução piedosa. Ou seja, o cara cair numa situação tal que a vida que tiver pela frente vai ser só sofrimento intenso. Então a gente acha legítimo que ele possa ser executado, para evitar poupar desse sofrimento posterior. Mas se não há essa oneração clara, toda forma de roubo de futuro é um prejuízo incalculável. E isso é tão intuitivo que a gente até mesmo intuitivamente percebe que quanto mais jovem uma pessoa, mais trágica é a morte dela. Porque ela morreu tão jovem. E o fato é que o embrião é uma pessoa extremamente jovem. Ela tem uma expectativa de vida muito maior pela frente. E o fato de repente os pais dele não querem, o fato de que de repente ele vai parar no orfanato ou até vai ser criança de rua, não pode ser utilizado como motivo, porque nada disso é uma condição de total inviabilização do desejo existencial. Tanto que você chegar num menino de rua lá, alguém que está no orfanato, chegar, vem cá, você quer morrer? Posso tirar sua vida? Porque você é pobre, você está largado na sarjeta, posso te matar? Não, mas Deus vai dizer que não. Então por que você pressupõe que o fato de que o menino não vai ser bem recebido pelos pais e pode ser abandonado, pode ser deixado no orfanato? Por que você pressupõe que ele não vai se importar, não vai desejar a própria vida? E ele vai desejar isso em algum momento. E se algum dia a pessoa mudar de assunto e quiser cometer um suicídio, isso cabe única e exclusivamente a ela, e ninguém pode decidir isso por ela. É por isso que, sim, o aborto é necessariamente um assassinato, é necessariamente antiético. Ele só pode ser justificado em casos de confronto de situações devido a uma singularidade que é única, que é o fato da relação simbiótica entre a mãe e o feto. Isso gera uma alteração que é difícil você fazer analogias que funcionem a esse respeito. Isso é explicado mais detalhadamente lá no meu vídeo.
Mas eu queria voltar só ao elemento mais importante, que aqui é um elemento que eu desenvolvi menos naquela live, que é essa questão da tensão entre uma visão que concede dignidade desde o primeiro momento e uma visão que concede dignidade posteriormente. Acontece que as duas visões estão equivocadas no sentido extremo. Evidentemente, no caso, a verdade está no meio termo. Você possui alguma dignidade intrínseca desde que você nasce, sim, e você pode ampliar essa dignidade à medida que você se desenvolve, claro. Você pode dizer que, de uma certa forma, o indivíduo que está no parâmetro cognitivo já é algo mais humano que aquele que não atingiu esse parâmetro cognitivo. A gente diz isso frequentemente. Ou que o indivíduo que está num parâmetro social mais amplo é mais humano do que aquele que tem um padrão ético mais elevado, é mais humano ainda. Isso tem graus de humanidade. Mas esses graus não significam que o nível mais restrito deixe de ser humano. Então você tem um grau de desenvolvimento aí, sim. E aí vai girar essa estranheza de que, por um lado, o pessoal mais conservador defende a sacralidade da vida desde a concepção, mas frequentemente se opõe contra medidas e iniciativas que visam proteger ou manter essa sacralidade após o nascimento. E sim, existe esse hipócrita que é contra o aborto, mas que é contra o programa social também, mesmo para pessoas carentes. Ele defende só a existência biológica, só a existência humana, o nascimento, mas depois não defende mais nada, quer que se dane. É um hipócrita. Mas também é um hipócrita aquele que vai defender até mesmo a dignidade daqueles que já perderam a dignidade humana, que já cometeram crimes, que vai defender os direitos humanos dele, mas nega esse direito humano ao totalmente inocente. Tem hipocrisia dos dois lados aí. Enquanto que a única opção sensata, a única opção consistente é você conceber a dignidade desde o nascimento para que haja um motivo fortíssimo que justifique, por exemplo, você tirar uma vida, e isso tem que ter um ônus. Eu entendo, por exemplo, no caso do anencéfalo não, porque o caso do anencéfalo ele não vai ser humano nos outros sentidos relevantes de forma alguma. Entenda-se que quando eu digo que a humanidade biológica é fundamental para as demais, eu estou pressupondo a humanidade biológica normal, né? Estou pressupondo aquele que não vai ter cérebro. Isso aí não. Ele não tem uma constituição estrutural para que se desenvolva praticamente nível nenhum de humanidade. Mas um feto que normalmente vai nascer saudável. Então, eu entendo que você permita o sacrifício de um feto que não tem essa humanidade, por causa do anencéfalo. Isso aí eu não vejo nenhum problema. Nesse sentido, o STF acertou. A questão, por exemplo, da mulher que teve a sua autonomia reprodutiva deliberadamente roubada por meio de um estupro e engravidou, eu entendo, apesar de que eu acho que é trágico, eu acho que é lamentável, mas eu entendo que ela queira abortar, porque essa ação vai consumir um determinado tempo da existência dela, vai gerar um comprometimento com ela que ela não escolheu. Existe o ônus, claro que existe. Ainda assim, está tirando a vida de um inocente. Mas pelo menos ela tem algum motivo minimamente compreensível para fazer isso. Até mesmo aqueles casos de extrema gravidade financeira, que você vê que a pessoa não vai ter condição nenhuma de cuidar, ou até mesmo psicológica, são elementos compreensíveis do ponto de vista. Agora, não pode ser do nada, não pode ser uma patricinha, classe média, que poderia ter todo o conforto para criar, mas engravidou de forma totalmente irresponsável. Ah, não quero, vou tirar. Não, isso tem que ter um ônus. Porque tirar, mas tu vai ter que pagar. Tu vai ter que perder. Eu acho que o correto seria, toda mulher que faça um aborto, fizesse um aborto no sistema único de saúde de graça, ela ficasse em dívida com a União. A não ser que ela fosse inocente. Por exemplo, a pessoa que engravidou por vítima de estupro, quando era muito nova, não tinha condição de entender que é estupro presumido, ou que, até mesmo por uma falha do método anticoncepcional, eu até defenderia uma abertura, uma ampliação maior das condições de não punição do aborto, por exemplo, quanto a evidência clara de que ela tomou as precauções necessárias e houve falha técnica do método. Porque ela não foi responsável. Aconteceu a revelia da vontade dela. Então, sim, tem coisas que você tem que pensar. Nada disso elimina o ônus moral de você executar um inocente. O ônus ético, por exemplo, eu faço uma distinção entre ética e moral, porque nesse caso elas se confundem mesmo. Nada elimina. Esse ônus tem que continuar existindo. Mas ele pode ser mais ou menos tolerável de acordo com a situação. Agora, de forma incondicional, aborto só porque eu quero? Não tem como deixar. Intuitivamente, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem uma coisa errada, você liberar geral e banalizar, que é exatamente o que o abortismo pretende fazer. Você não ter nenhum senso, nenhum constrangimento
em abortar. Vamos ser sinceros, mesmo nos países mais escancaradamente liberais nesse sentido, ainda assim, a maioria esmagadora das mulheres não se orgulha de ter abortado. Porque no fundo todo mundo sabe que tem uma coisa errada aí, primariamente. E abortismo quer eliminar isso, quer eliminar essa sensibilidade mínima para a existência, ao ponto de colocar como mais importante o sentimento da mãe que abortou por qualquer motivo fútil do que a sensibilidade que uma mãe gera de amor pelo feto, ao ponto de ter tentado proibir um comercial de salgadinhos que passou nos Estados Unidos, onde é uma piada, o médico estava fazendo autossonografia, aí alguém come salgadinho, o bebê começa a se mexer querendo pegar o salgadinho. Quiseram proibir o comercial porque ele humanizava o feto e podia fazer as mulheres que fizeram aborto se sentirem mal. Na Europa tentaram proibir um comercial em defesa da gestação de crianças com síndrome de Down, mostrando que as crianças podem crescer, podem se desenvolver relativamente, podem viver bem. Ah não, mas pode fazer com que as mulheres que abortaram crianças com síndrome de Down se sintam mal. Tem um grau de perversão aí, de gente querer transformar aborto em direito humano, fizer esse movimento. Bom, na verdade é bom deixar esse tema aqui, porque pelo menos ele é mais curto que a live, e aqui eu acabei fazendo um apanhado mais ou menos geral, mas o temático do aborto vai muito além disso. Então se você só pegou esse vídeo aqui, recomendo muitíssimo que você dê uma olhada nessa live, em especial nos textos que eu linko lá, porque eu tenho vários textos sobre o assunto no meu site, e eu acho que eles são, se você se interessa pelo tema, é recomendadíssimo que você os leia. E foi até bom eu não tratar desse assunto lá no vídeo do Hellbound, porque só esse vídeo aqui já ficou com mais de meia hora, então o vídeo ficaria imenso, então acabou sendo interessante destacá-lo. E sim, para dar uma finalizada, não deixa de ser curioso, uma vez que na Coreia do Sul é um dos países mais permissivos nesse sentido, né? E eu vejo essa questão lá como uma das críticas a esse respeito. Eu termino dizendo que mais uma das evidências de que há uma coisa inequivocamente errada no ato do aborto em si, que tem que ser sempre levado em consideração, é o fato de que é impossível você fazer qualquer tipo de tratamento estético do tema que seja minimamente apreciável. Você não consegue fazer uma história bonita da mulher que abortou, não tem jeito. Você faz o contrário, você faz da mulher que ia abortar e desistiu e decidiu criar a criança. Como aquele filme Juno lá, que fez muito sucesso na época. Mas você não consegue fazer o contrário. Não tem como fazer uma história bonita da mãe que engravidou por motivo que ser, mesmo que ela tenha um motivo excelente, e foi lá e acabou engravidando. Isso não é bonito de jeito nenhum, é sempre trágico. Ainda que seja justificável, especialmente no caso de, por exemplo, que a gestação causa risco de vida à mãe, sim, isso então é compreensível, porque senão pode morrer os dois, perfeitamente compreensível, mas não tem que se comemorar, não tem beleza aí. É apenas você minimizar uma tragédia, é um mal menor, mas ainda assim um mal. Não tem nenhuma beleza nisso. Toda beleza que você vai ser tirado toda beleza depende da existência, depende da vida. Você só pode extrair alguma dignidade, você só pode extrair algum valor, alguma coisa positiva da vida, e a vida tem que nascer, tem que ser protegida, tem que ser gestada e protegida desde sempre. Isso é que a gente não pode perder de vista, a gente nunca pode perder a noção de que todo e qualquer tipo de escala de valores humanos está assentado na preservação da vida, e que mais fundamental do que isso é a vida do totalmente inocente, do totalmente indefeso. Você atentar contra essa percepção é uma atrocidade. Por isso que eu digo que a pior de todas as ideologias é o abortismo. Isso está devidamente explicado no meu texto sobre o que é abortismo, e vou deixar linkado aqui. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de dezembro de 2021. Muito obrigado por sua atenção.